Bom, continuando então, agora nós vamos trabalhar com o seguinte. Vamos transformar esse troço em JSON agora. Né? Então, get JSON, mas de get JSON não tem nada. Então, a gente vai começar a trabalhar com o JSON. Uma coisa que eu acho legal, porque aqui ele está pegando o padrão do get e do put. Né? Ele está pegando o caminho geral da minha fazenda. Né? Claro que quando a gente for trabalhar numa aplicação de verdade, onde daqui a pouco esse meu web service vai ser o armazenamento num banco de dados, eu vou ter métodos específicos. Eu vou ter um método listar, eu vou ter um método atualizar, vou ter um método inserir. E é em cima disso que eu quero trabalhar, em cima de um exemplo mais real. Né? Então eu vou fazer só o seguinte. Esse aqui era o meu primeiro exemplinho, posso deixar ele aqui ou tirar ele fora. Aí eu vou criar um outro método. Eu estou sempre minha string, porque ele vai ser um JSON no retorno. Então eu vou criar um método, já pensando em uma estrutura que eu fosse retornar usuários de uma fazenda, por exemplo. Então eu vou fazer, o nome desse meu método vai ser, deixa eu pensar, getUsuário, tá? getUsuário. Ele vai retornar um usuário qualquer. Tá? Maria Silva, tá? Um usuário qualquer. Qualquer coisa do tipo. Eu vou usar o get, mais fácil para nós testarmos por enquanto. E ele vai produzir um JSON. E aqui um detalhezinho. Antes do detalhezinho, tá? Eu vou deixar ele produzir primeiro um texto para a gente ver o seguinte. Bom, aqui, ó. Agora eu tenho mais um método, get. Antes eu tinha um só. Né? Qual que ele vai rodar, né? Ele vai rodar esse get JSON ou esse get usuário agora, né? Quando eu testar meu RESTful. Vamos ver. Tá confuso, tem dois gets ali. Né? Tem dois envios. Refiz aqui meu. Pô, não tá conseguindo acessar. Estranho. Bom, deixa eu ver o seguinte aqui. Deixa eu tirar o que tá rodando aqui. Não tá deixando, tá? Vamos ver. Alguma coisa pendurada aí. Vamos ver. Vou tentar de novo. Mas que estranho. Que engraçado. Espera aí então um pouquinho. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui. Está pendurando o web service. Eu estou mandando já a primeira parte do vídeo. Bom, vou fazer o seguinte aqui. Eu já limpei. Eu vou derrubar tudo aqui então. Glassfish. Derrubar tudo. Vou tentar de novo.
sei agora o que está acontecendo. Deixa eu ver se não é em função desse meu método que eu criei. Espera aí. Vamos lá. Não deveria, certo? Mas chute. Porque deveria funcionar normal. Vamos ver. Tá. Bom, então assim, ó, o que pode estar acontecendo, que foi uma situação que eu queria ter forçado realmente, é nós termos mas eu não, é que, claro, a história aqui é a seguinte, ele funciona, tá? A questão é, como é que a minha aplicação, essa de teste, que é gerada a partir do meu projeto, ela pode se comportar de uma forma estranha, dependendo do jeito que eu represento os meus métodos. Eu já fiz um negócio de propósito aqui. Eu coloquei dois métodos get que produzem texto e mandei rodar. Eu queria até ver o que acontecia, né? Como é que ele iria se comportar e se virar com essa situação. Por quê, pessoal? Porque quando eu coloco o get assim, é o get padrão. Então, assim, qual get que ele vai achar? Esse ou esse aqui? Qual get que ele vai abrir? Ele vai abrir o get JSON ou ele vai abrir o get usuário? Já que os dois são get e os dois estariam, digamos assim, como os métodos principais do meu web service. Por que eu digo principais? Porque eles não têm nenhum tipo de parâmetro, não tem caminho, né? Então ali ele pode se perder. Eu tenho dois métodos querendo ser acessados da mesma forma. Esse é o meu problema. Tá? Então isso eu queria realmente que acontecesse, mas eu achei que pelo menos ele ia se virar para exibir alguma coisa lá, como já aconteceu em outras versões aí. Ele pelo menos abrir lá o get.json, escolher um dos dois, né? Então nesse caso não aconteceu, né? Mas deu para ver que deu problema ali. Bom, para contornar esse tipo de problema, é o seguinte. Eu tenho dois métodos que respondem ao get, né? E que eles têm nomes diferentes, claro, fazem coisas diferentes. Então eu preciso diferenciá-los dentro da minha estrutura do web service. Para isso eu uso eu uso uma notação chamada path, né? Nada mais óbvio que seria o caminho. Qual é o caminho desse meu negócio aqui? Tá? E eu vou chamar esse caminho do seguinte: usuário barra get. Tá? Vamos ver se agora vai funcionar. Então, usuário barra get é a forma como eu vou chegar nesse método get usuário. Vamos ver como é que funciona? Eu acredito que agora não vai mais dar problema. Porque está com nomes diferentes, não tem porquê. Exatamente. Ó. Venho no Fazenda. Tá? O Fazenda padrão é aquele que a gente já conhece. Olha lá. Meu primeiro RESTful. E eu tenho meu usuário barra get aqui. Ó. Fazenda, usuário, barra. Por que eu botei esse monte de barra, né? Porque eu quero manter o usuário e as opções que eu posso trabalhar. Olha o que faz o meu usuário barra get. Maria Silva, login a. Certo? Então, assim, agora eu tenho dois métodos. Um que não tem parâmetro nenhum, que é o padrão de Fazenda, e o outro que é o meu usuário. Tá? Eu poderia dizer assim, o get usuário aqui? Claro que sim. Eu que resolvi colocar o caminho dessa forma, usuário barra get. Tá ok? Tranquilo? Então agora nós vamos trabalhar com o mesmo usuário barra get, só que agora com JSON. Será que vai funcionar? Olha lá. Marina Silva, login a. Tá lá, ó. Me retornou. Aí agora ele escreveu aqui, que bom. Me retornou o meu objeto, o meu JSON. É que ele tá já meio formatadinho. Mas deixa eu tentar dar uma estragada nisso aqui. O JSON vai aceitar qualquer.
Ele está com o meu Maria Silva, login, não sei o que. Poderia colocar algumas tags aqui. Quer dizer, ele deve produzir um JSON como resultado, que é evidentemente no formato de string, né? Ele está ignorando os problemas ali para exibir. Mas concordo que esse aqui não é um formato legal de JSON, né? É um troço meio esquisito isso aqui, né? Mas ele até ali ele exibe interface de teste, né? Se eu fosse daqui a pouco parsear isso aqui não fosse ficar tão legal, né? Então eu vou trabalhar com o meu formato JSON. Bom, ele vai me retornar uma string e eu quero pegar um usuário. Então agora eu vou começar a trabalhar com as minhas classes de modelo e DAO que eu mostrei na videoaula anterior. Eu vou pegar aqueles dois pacotes e vou jogar aqui para dentro. A DAO, a modelo, eu vou jogar para lá. Tá aqui, ó. Eu tenho uma DAO, que é o acesso ao banco de dados com inserir, etc., da minha tabela usuário. E eu tenho uma modelo só para representar as informações. Ó. Login, senha, e-mail, perfil e os gets e os sets. Tá? Então ele tem login, senha, e-mail e perfil, meu usuário, de acordo com o que tem no banco de dados lá, tá? Então é bem tranquilo essa parte. Ok, então assim, ó, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, eu quero retornar um usuário para ele no formato JSON. Então agora eu vou vir aqui e vou criar um usuário só para teste. Usuário u é igual a new usuário. Adicionei a importação. Vou setar um e-mail qualquer. Tá. Setar uma senha também. E vou setar um perfil. Ok. Beleza. E se eu retornar agora esse usuário aqui, vai ficar legal, ó. Vou retornar, sei lá, o u.toString. É o formato JSON que eu quero, né? Vamos ver como é que vai ficar essa beleza aqui agora. Ele já está mais antenado nas ideias da orientação a objeto. Vai se ligar, né? Que a coisa não vai ficar boa, né? Vamos ver. Olha lá. Deu lá o endereço na memória, usuário arroba. Não é o que eu quero, né? E mesmo, eu até poderia trabalhar isso aí num toString da vida, do Java, né? Onde eu pegasse meus parâmetros e montasse um objeto JSON. Até poderia fazer isso. Mas, para nossa sorte, né? Nós temos uma biblioteca bem legal, que também está no material aquele, que é chamada JSON com G, que é do Google. E ela é bem legal pelo seguinte, ela já faz ela já faz as importações para nós. As importações não, né? Ela já faz essa conversão de objeto para JSON para nós. Vamos ver se isso aqui funciona. Tá aqui. Então, eu tenho meu usuário, e na hora de jogar ele para uma estrutura de JSON, eu tenho esse problema. Né? Então, eu vou criar o meu JSON. Na hora de jogar isso aqui no formato JSON, eu só vou fazer isso aqui, ó. G.toString. Não. JSON. E eu mando para lá o U. É só isso que eu tenho que fazer. Então aqui é para converter para JSON. Vamos lá.
Olha que barbada. Ficou no formatinho JSON aqui, ó. Login, senha, e-mail e perfil. Então aqui já ficou no formato JSON e eu usei a biblioteca, né, JSON, né, para fazer isso. Ela está importadinha aqui, ó. É do Google. Então ela faz isso de uma maneira bem fácil, ó. G.toJSON, ele já vai me mandar para lá meu objeto. Certo? Então eu já tenho um get usuário aqui, né? E aqui eu posso criar outros, por exemplo, posso pegar uma lista. Ó, usuário, aqui eu mudo o caminho, ó. Vai ser usuário barra list. E aqui eu vou chamar de list usuários. Bom, tem uma lista de usuários, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu crio meu usuário, adiciono ele na minha lista e posso criar outro usuário também aqui embaixo, né? Não esquecendo de dar o new e adicionar ele na minha lista. Só mudar o login, tá? Adiciono ele na minha lista. E na hora que eu der o JSON para converter, em vez de eu converter meu usuário, eu converto minha lista. Então agora eu teria um outro método que retorna uma lista de usuários. Vamos ver como isso fica no ambiente. Ó, cria uma lista. No retorno do JSON, ele bota os conchetes, né? Ficou uma lista. 2 logins, papapá, tá feito. Né? Então ele me retorna uma lista de usuários. Certo? Então, até aqui, acho que é tranquilo, né? Eu pego o usuário e eu retorno uma lista de usuários. Tudo isso, né, com objetos criados na hora. Né? Então, assim, na próxima videoaula, a gente vai fazer a mesma coisa e nós vamos buscar as informações do banco de dados, nossa base de dados, e aí pensar em fazer algum tipo de teste de uso no meu web service. Parar de testar só nesse ambientezinho aí, né, local nosso e partir para um teste em uma aplicação, certo? Então por hoje, por agora é isso aí.